Bem-vindas, bem-vindos à aula da Bolsa Catrine, que é esta bolsa aqui, que eu desenvolvi pensando na academia, da gente ir para a academia, levando as coisas todas. Ela tem esse nome, inclusive, em homenagem à Catrine, o sobrenome dela não sei falar, que foi a primeira mulher a correr a maratona de Boston, que era uma maratona fechada aos homens. Ela sofreu muito assédio durante a maratona, mas ela conseguiu terminar e abriu o caminho para muitas mulheres que puderam correr depois da maratona. Então, essa versão original, eu fiz bem larga aqui embaixo, com esse bolsinho aqui para a garrafa de água, aqui para você colocar a ficha de treino, ou Kindle para quem gosta de ler na esteira que nem eu, aqui para você colocar as roupas, né, a toalha, shampoo, condicionador. E aqui eu coloquei esse mosquetão coração aqui para você pendurar a chave, que eu acho que é muito prático, principalmente quando você está nessa correria, você pega, passa a mão na chave do carro, tá bem aqui, fica tudo mais fácil. Então essa é a versão original, tá? A apostila tá lá no Hotmart já para vocês, com todas as orientações. Eu utilizei o antúrio 4mm no corpo da bolsa e os detalhes eu fiz com antúrio 2mm, que eu achei que ficou mais delicado esse bolso. Mas claro que você pode adaptar. Eu fiz uma segunda versão dela com antúrio 5 aqui, que é o tie-dye azul, e o 4 para o bolso. Qual que é a diferença aqui? Aqui eu coloquei o bolso um pouco na lateral, porque eu queria esse espaço para o mosquetão, tá? E tem o bolsinho para garrafa. Aqui eu já não coloquei o bolsinho para garrafa e centralizei o meu bolso, tá? Claro que aqui eu fiz menos carreiras porque o fio era mais grosso. Então, em vez de 3 carreiras com esse detalhezinho aqui, eu fiz 2. Então, você adapta ao fio que você for utilizar. Também utilizei aqui o fundo sintético, que eu acho bem prático, e essa alça maravilhosa aqui de tecido. Todas as bolsas estão forradas, tá? E eu mostro para vocês como é que eu fiz lá. E fiz uma terceira versão com o fundo em crochê, que tá na videoaula. Quando eu falo da alternativa do fundo em crochê, ela tá na videoaula. E aqui, essa peça do bolso, ao invés de virar bolso, ela virou a aba, tá? E eu coloquei esse fecho aqui. Então, é uma peça muito versátil, na verdade é uma coleção esse mês, não é só uma bolsa, e eu espero muito que vocês gostem do passo a passo. Bora lá! Vamos então começar o passo a passo da nossa bolsa. Bom, para fazer essa bolsa, eu utilizei o antúrio 4mm na cor rosa balé e utilizei o 2mm no pink para fazer os bolsos laterais, tá? Usei também essa alça de tira de tecido. Usei esse mosquetão. Para fazer o forro, eu utilizei tricoline 100% algodão, que eu acho que é o mais indicado para esse tipo de trabalho, tá? Então, e coloquei o forro também aqui no bolso, como eu vou mostrar para vocês, tá bom? Utilizei aqui também um fundo, que é este aqui, ó, é o fundo G da Vanessa Maio, que é 10 por 30, e aí para aumentar eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Você pode fazer esse fundo ou você pode fazer um fundo de crochê, como tá a receita na apostila, tá? O fundo de crochê, ele pode ser feito de qualquer tamanho. O fundo de crochê, basicamente, ele é feito em carreiras de volta de pontos baixos, tá? Então, você vai fazer a carreira inicial na largura que você quer o seu fundo. Então, se é 10 centímetros para ficar igual a esse, você faz 10 centímetros de correntinha. E depois, você vai fazer um ponto baixo em cada correntinha, né? A primeira corrente nunca vai equivaler ao primeiro ponto. Você vai fazer todas as correntinhas, sobe uma e aí você vai continuar fazendo carreiras de volta com ponto sobre ponto até 30 centímetros, caso você queira fazer um fundo igual ao fundo de material sintético que a gente vai utilizar, tá? Aqui eu já mostro para vocês, é o fio esse outro rosa novo lá, rosa Barbie,
outra cor de rosa. Então aqui a gente tem os 3 tons de rosa que são super tendência, eu já mostro para vocês. Mas vamos lá. Para utilizar esse fundo, o que eu fiz? Eu fui colocando pontos baixos nos buraquinhos aqui e fiz 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. Então aqui você vai pegar uma agulha mais fina do que a que você usaria. Aqui eu usei a 5 milímetros. Eu vou pegar uma 4 só para não esgarçar esse buraquinho. Pego o meu fio, tá? Aqui no caso eu tô usando o 5, mas para fazer a bolsa original eu usei o 4. Pode ser feito no 4 ou no 5, não tem problema, porque a diferença é pouca, né, de espessura. Fiz a primeira corrente, que vai valer como primeiro ponto neste caso aqui. Por quê? Porque aqui a gente não vai trabalhar de volta, a gente vai trabalhar carreiras circulares. Coloco a minha agulha no próximo buraquinho, puxo o fio, cuidado aqui para não repuxar, tá? Então deixa a sua agulha bem paralela à peça e faz o ponto baixo. 1, 2. O próximo eu vou fazer um aumento, tá? No seguinte, faço sozinho. E eu vou trabalhar assim, exceto aqui nesses 3 pontinhos da lateral. Nesses 3, eu vou fazer aumento nos 3, igual eu fiz aqui, ó. Aumento, 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 tá? Então, eu vou dar toda a volta no meu fundo. Quando eu terminar toda a volta no meu fundo, eu fiz mais uma carreira de fundo, aqui no caso, em ponto baixo centrado, para aumentar um pouco a largura, porque eu acho que uma bolsa para academia precisava ser um pouquinho mais larguinha. Então, o que eu fiz? Eu fiz ponto baixo centrado, ponto sobre ponto aqui no comprimento, e nos cantinhos, nos 4 pontos do cantinho, eu fiz aumentos, ó, 1, 2, 3, 4, que eram aqueles 3 iniciais e mais um que eu senti a necessidade quando eu estava trabalhando, achei que o trabalho estava pendendo, fiz mais um aumento. E terminei. Quando eu terminei, eu cortei o meu fio e fiz esta carreira aqui, ó, de acabamento, esta aqui de pontos baixíssimos. Como é que você vai fazer? Depois que você terminar aqui os pontos baixos, você vem com a mesma agulhinha fina, 4 milímetros, puxa o fio aqui e vai fazer pontos baixíssimos. Aqui, ó, puxa, passa por dentro, vai para o próximo. Puxa o fio, passa por dentro, para o próximo, puxa o fio, para que fique mais bem acabado aqui esse fundo. E aí você vai cortar o seu fio e vai fazer o que a gente vai fazer agora. Bom, aqui no caso dessa segunda versão, eu tô usando o fio 5 milímetros e eu quis fazer um fundo menorzinho para vocês verem que quem não quiser fazer para ginástica, para usar em academia, para usar em esportes, pode fazer para usar no dia a dia, tá? Então, eu fiz aqui um tamanho menorzinho, eu fiz 5 pontos baixos, então aqui tem 5,5 centímetros por 22, tá? Eu fiz 5 pontos baixos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Essa 22ª eu já vou mostrar para vocês o que é. 21 carreiras. Na 22ª, que eu já comecei, ó, eu fiz até aqui. Agora eu vou continuar dando a volta na minha peça. É como se fosse essa última carreirinha aqui, tá? Só que não é em baixo centrado, é em baixo comum. Então, eu vou dar a volta como? Nos pontos dos cantinhos, aqui já tenho um, vou colocar outro. Venho e coloco aqui. Tô usando, como eu falei, o Antúrio 5 milímetros, na cor que eu vou deixar escrita aqui direitinho. E agulha também 5, que escolhi fazer com uma agulha 5 para que o ponto fique mais fechadinho e a minha mão mais solta, porque eu já percebi que eu tendo a tensionar a minha mão quando a agulha é maior. Então, eu usei uma agulha mais estreita, né, do que normalmente eu uso, para poder soltar mais a minha mão. Observem que agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada lateral de ponto. Então, aqui, ó,
eu tenho lateral de um ponto, que parece um Vzinho aqui. Eu vou colocar a minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu posso inclusive pegar no meio das carreiras para ficar mais uniforme essa distância, ó. Aqui tem, vou mostrar para vocês de novo. Aqui tem Vzinho, aqui tem risquinho, Vzinho, risquinho, Vzinho, por quê? Porque é carreira de ida e volta, então vai seguir esse padrão. No V, eu gosto de pegar duas alcinhas, ó. No risquinho, eu abraço o risquinho. No V, eu pego duas alcinhas. Eu acho que esse é o jeito, eu já testei vários. Esse é o jeito que fica mais fechadinho aqui, tá? Risquinho, eu abraço o risquinho. E assim, a gente vai caminhar até esse cantinho quando faremos onde faremos 2 pontos baixos. Aí eu faço ponto sobre ponto, 2 pontos baixos, trabalho esse lado da mesma maneira que eu tô trabalhando aqui. E aqui eu venho mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse fechamento invisível. Dei toda a volta, agora eu vou cortar o meu fio e vou fazer o fechamento invisível. Importante falar que aqui só tem aqui tem a corrente de subida. Eu vim na lateral, mas eu não fiz outro aqui. Por quê? Porque esse segundo ponto daqui será feito por meio do fechamento invisível. Então, eu puxo o meu fio aqui. Coloco a minha agulha no primeiro ponto baixo feito, ignora a correntinha, põe no primeiro ponto baixo feito, levo o fio para o lado avesso. Volto no último ponto baixo feito, no meio dele, pego o meu fio novamente e levo para o avesso do trabalho. Agora eu vou ajustar para que esse ponto tenha a mesma largura dos demais e aqui eu já posso arrematar. Então, para arrematar, a gente vai passar por alguns pontinhos, não precisam ser muitos, aqui. Como eu vou forrar a bolsa, eu não vou me preocupar em esconder esse acabamento aqui, porque vai ter o forro em tecido, então vai dar para vocês verem direitinho como cola, como é fácil a gente arrematar. Você vai pegar o isqueiro, a parte azul da chama, e você vai queimar até derreter um pedacinho. E agora você cola aqui com o isqueiro, tá, gente? Para não queimar a mão. E olha, ele tá coladinho, arrematado, tá? Então aqui está o fundo da nossa bolsa feito em crochê. Agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer esta carreira aqui, ó. Esta aqui, que tem essa alcinha na frente. Nós vamos pegar o nosso fio novamente. E aí eu sugiro que vocês peguem algum ponto da lateral para que a troca aqui de carreira, né, fique na lateral. E aí você vai pegar a segunda alça, ó, percebam que o ponto baixo ele tem uma, duas e uma terceira aqui. Eu pego só a segunda e a terceira e deixo a primeira aparecendo aqui. Pego o meu fio, faço uma corrente, tá? Essa corrente aqui, ela vai valer como ponto baixo no meu caso. Então, eu vou continuar pegando só a segunda e a terceira laçadas e vou fazer toda uma carreira para dar aqui bem certinho a divisão entre o fundo e o corpo da bolsa. Eu vou fazer essa carreira de ponto sobre ponto, pegando a segunda e a terceira alças, tá? Então, é para dar toda a volta e depois a gente volta aqui. Trabalhei aqui o último ponto, eu vou fazer o fechamento invisível agora sem cortar o fio. Então, eu deixo a minha argola aqui, coloco a minha agulha no primeiro ponto baixo feito, levo a minha laçada, eu chamei de argola, né, laçada, para a parte do avesso. Agora, eu coloco a agulha embaixo da laçada, devolvo ela para a agulha e puxo o fio do novelo, tá? Faço uma corrente. Bom, agora nós temos duas opções, tá? Hoje a gente vai continuar fazendo o fechamento invisível durante toda a bolsa e ele deixa uma marquinha. Deixa eu pegar a bolsa grande para mostrar para vocês.
ele deixa aqui, opa, deixa eu abaixar aqui, eu deixei na lateral, ele deixa aqui uma marquinha, tá vendo? Como a bolsa era muito grande, eu não vi problemas em fazer isso. Então, toda vez que eu fechava a carreira, eu fazia o fechamento invisível. Dá um pouco mais de trabalho nesse pontinho, porque esse ponto, como vocês vão ver, a gente vai alternar pontos baixos com correntes. Agora, outra possibilidade, que é o que eu vou fazer nessa versão menor, é não fechar, é trabalhar em espiral sem fechar a carreira, também vai dar certo, tá? Então, neste caso, o que eu vou fazer? A minha corrente, eu não vou deixar ela valendo ponto, porque aqui eu não vou fazer o fechamento invisível. Então, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto, aqui, ponto baixo, faço uma corrente, pulo um ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Pegando as duas alcinhas, normal, tá? Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo faço ponto no próximo. É assim durante toda a carreira, tá? Aí quando chegar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou continuar em espiral aqui. Dei a volta toda. Aí o que eu vou fazer aqui é, ó, fiz um ponto, uma corrente, pulei, fiz um ponto. Aí eu faço uma corrente. Ao invés de fechar aqui, eu vou pular esse ponto e vou continuar trabalhando, ó. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer ponto sobre as correntes e corrente em cima dos pontos. Então, onde tem corrente, você faz o ponto. Onde tem ponto, você faz a corrente, tá? E continua. Caso você não tenha muita experiência no crochê e tenha dificuldade em enxergar onde você começou a trabalhar em espiral, você pode deixar aqui um marcador, tá? E aí você sabe, toda vez que você passar aqui em cima, você sabe que você terminou uma carreira. Então aqui a gente vai continuar, ó, uma corrente, pulei o pontinho baixo e vou colocar um baixo na corrente. Uma corrente. E assim você vai trabalhar até a altura da sua bolsa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou essa daqui, ó. Essa daqui, deixa eu tirar o zoom. Tá vendo? É toda trabalhada nesta malha de pontos baixos e correntes. Essa daqui ficou com 28 centímetros de altura por 38 aqui de largura, né? O fundo dela tem 32. Quando a gente achata assim, ela fica com 38. Então, ela ficou bem grandona. Essa outra versão eu vou fazer menor e já coloco aqui para vocês o número de carreiras. Mas a ideia é, você vai subir até o tamanho desejado e na última carreira você vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? É só isso. Depois eu volto para mostrar para vocês a versão menor e para a gente fazer os bolsos. Terminei aqui de subir 17 centímetros e meio para uma base de 22 para manter a proporcionalidade. Ali a gente tinha 32 na grandona e eu subi 26. Então, para fazer uma miniatura daquela, eu mantive a proporção. Agora, o que nós vamos fazer? Uma carreira de baixíssimos. Então, eu parei aqui na lateral, né, acima aqui do meu marcador. E agora, eu vou fazer baixíssimo dentro de ponto e baixíssimo em corrente também, pegando a corrente, tá? Dessa maneira, ó. Então, venho aqui no pontinho, puxo, passo por dentro. Venho aqui na correntinha, puxo, passo por dentro e assim até dar toda a volta. Dei toda a volta na bolsa. Agora aqui nós vamos fazer o fechamento invisível do ponto baixíssimo. Então, eu fiz o último baixíssimo, vou puxar aqui, ele é um pouquinho diferente do ponto baixo. Eu vou colocar a minha agulha sob o primeiro ponto baixíssimo feito, embaixo dele aqui, pegando as duas, deixando as duas alcinhas para cima. E aí, eu jogo o meu fio lá para trás, tá? Puxa.
Agora, eu venho com a minha agulha no meio do último baixíssimo, pego o fio novamente e coloco, jogo lá para avesso. E aí eu consegui simular aqui um ponto baixíssimo e o fechamento ficou invisível. Agora é só você esconder e arrematar. Bom, agora vamos fazer o bolso. O bolso dessa peça original eu fiz com um antúrio 2 milímetros, que eu achei que ele ficou mais delicado para a peça que estava aqui com o antúrio 4. Importante é você fazer um pouquinho a menos, ou se você for usar o mesmo fio, você fazer um pouco menos correntinhas, tá? Iniciais. O importante é que as correntinhas sejam pares. Então, para essa peça menor aqui, eu vou fazer um bolso com 20 correntinhas. Esse daqui tem 28. Feitas as 20 correntinhas, eu vou fazer uma corrente para subir, faço um ponto baixo na segunda corrente, contando a partir da agulha. Subo uma corrente. Esse ponto baixo mais a corrente, ele tem a altura de um ponto alto. Eu vou fazer ponto alto nas 19 correntes que sobraram aqui, né? Então, para o todo, teremos 20 pontos altos. Fiz aqui a primeira carreira, agora eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos altos. Então, eu viro, faço um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto. Então, ao todo, serão 3 carreiras de pontos altos. Depois das 3 carreiras de pontos altos, nós vamos virar a peça, vamos fazer de novo um ponto baixo, uma corrente para equivaler ao primeiro ponto alto, perdão. Só que agora a gente vai fazer uma carreira de pontos cruzados. Então, eu dou a laçada, ao invés de trabalhar aqui, eu pulo esse ponto e trabalho no próximo. Faço um ponto alto. Terminei esse, dou a laçada, volto para aquele que eu pulei e faço um ponto alto. Então, ele ficou cruzado, fez um X. No próximo, mesma coisa, ó, pulo um, no seguinte, eu faço um ponto alto, volto naquele que eu pulei e trabalho. Assim, até o final da carreira e no último ponto, você vai fazer um ponto alto. Aqui neste bolso eu fiz uma sequência de 3 carreiras de ponto alto, um cruzado, uma de ponto alto, um cruzado, um ponto alto, um cruzado, 2 carreiras de pontos altos. Com essa outra versão que é menorzinha, eu vou fazer menos carreiras, tá? Eu vou fazer só 2 pontos cruzados aqui com a carreira de ponto alto no meio, e aqui eu já vou fazer as 2 carreiras de pontos altos. Mas é bem simples, é só uma repetição do que a gente aprendeu até agora. Terminei aqui esse bolso numa versão menor. Agora eu vou fazer uma corrente, vou virar e vou contornar toda a peça com pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo, e quando eu chegar aqui no cantinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, e aqui na lateral dos pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Então, vamos lá. Fazer um ponto baixo em cada ponto, quando chegar no cantinho, eu volto. Cheguei aqui no cantinho, faço 2 pontos baixos nesse ponto, e agora eu vou fazer 2 pontos baixos para cada lateral. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira carreira, né? Faz parte dela esse ponto que eu acabei de trabalhar. Então, um ponto da lateral já foi trabalhado nesse segundo ponto na cabeça aqui do ponto. Vou fazer mais um no corpo do ponto. Então, ficaram 2 pontos baixos para essa primeira lateral de carreira. Agora, eu faço 2 para a próxima lateral de carreira. E assim você vai trabalhar dando toda a volta, e você vai fechar igual a gente fechou o nosso fundo de crochê, com o fechamento invisível no ponto baixo. Bom, para fazer o bolso para a garrafinha de água, você vai fazer primeiro a base dele, né, o fundo. Então, num anel mágico, ou como eu faço, né, uma correntinha bem solta dentro dessa correntinha ou dentro do anel mágico,
6 pontos altos. Então, as 3 correntes iniciais contam como primeiro, 2, 3. Feitos os 6 pontos altos, você fecha aqui o buraquinho, né, o anel mágico, sobe 3 correntes, vira, faz um ponto alto no mesmo ponto. Fizemos um aumento aqui. Vamos fazer aumentos em todos os pontos. Então, de 6, vamos passar para 12 pontos altos. Terminei a segunda carreira, agora eu viro e faço 4 correntes, que é o quê? Um ponto alto mais uma corrente. Então, esse ponto já tem o ponto alto mais a corrente. Vou no próximo e faço um ponto alto, uma corrente. No seguinte, não pula nunca, tá? Um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. E assim até o último ponto dessa carreira. Ó, trabalhei todos os pontos. Agora, a gente vai subir mais 7 ou 8 carreiras fazendo carreiras vazadas, tá? Então, é um ponto alto, uma corrente. Então, sobe aqui para começar a carreira, sobe 4, pula a corrente, trabalha o ponto alto. Acabaram-se os aumentos, tá? Agora é só ponto sobre ponto. Uma corrente sobre corrente, ponto alto sobre ponto alto. Ao todo, como eu falei, são mais 7 ou 8, ou seja, ao todo 9 carreiras ou 8 carreiras, dependendo do tamanho da garrafa que você quer carregar, tá? Se você souber o tamanho da garrafa. Se for para você vender para uma cliente, pode fazer mais 8 carreiras, porque vai dar o tamanho de uma garrafinha da Tupperware, por exemplo, que é mais ou menos o tamanho padrão que as pessoas costumam usar. Então, agora é só você subir as carreiras, fazendo sempre dessa forma. Aí depois, quando a gente terminar, a gente vai dobrar o trabalho assim e vai encaixar aqui na bolsa, tá? Por isso a gente vai subir mais algumas carreirinhas. Bom, depois que você subir todas as carreiras, agora nós vamos também contornar este bolso com pontos baixos. Então, vai ser um ponto baixo em cada ponto, um ponto baixo em cada corrente e aqui nas laterais de carreira, 2 pontos baixos, dá toda a volta.